Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Adriano Balduino e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Simsalabim. No vídeo de hoje falaremos de um outro recurso do ArchiCAD que está entre os meus favoritos, que é o módulo associado. Então vamos trabalhar, gente, duas formas de fazer a associação. Nesse primeiro vídeo trabalharemos o método de associação simples, no qual você vai colocar o módulo em um arquivo e você vai carregar esse arquivo externo em um arquivo principal, que seria um arquivo da sua torre, certo? E no próximo vídeo trabalharemos com outro método de associação conhecido como o método iceberg, certo? Então, nos vídeos passados vocês viram que o meu parceiro Daniel Petrin, ele gravou um vídeo que falava a respeito de como trabalhar com repetição no Revit. Se você não viu esse vídeo, clica aqui na descrição que você vai ter acesso a esse conteúdo. E a ideia é que nessa próxima série de vídeos a gente faça esse trabalho com o ArchiCAD. Então, gente, primeiramente vamos citar que esse recurso de módulo associado, ele é um recurso específico da versão Full do ArchiCAD. Então o ArchiCAD ele é comercializado na versão Solo e na versão Full, certo? Na versão Solo há algumas limitações, como por exemplo trabalhar com Teamwork, como por exemplo trabalhar com módulo associado, e se eu não me engano o CineRender também não consta no ArchiCAD Solo. Então para você fazer esse material de hoje, para você trabalhar com esse conteúdo de hoje, você vai precisar de uma versão do ArchiCAD Full, certo? Então, gente, iniciando o conteúdo de hoje especificamente, nós vamos falar sobre modularidade ou repetição. Então, sempre que a gente vai iniciar um projeto, certo? Seja ele um projeto de arquitetura, de estrutura, de instalações, é importante que a gente pare, olhe para esse projeto e verifique quantas vezes e como ele se repete. Como se a gente dividisse todo o nosso projeto em pequenos módulos para que a gente modele o mínimo possível, certo? Uma vez que a gente faça e a gente compreenda como esse projeto se repete, nós vamos separar todo esse nosso conteúdo em pequenos trechos, certo? E vamos simplesmente repetir, espelhando, rotacionando esse pequeno trecho ao longo da nossa edificação, certo? Então, é interessante saber que, dependendo da disciplina que você trabalha, às vezes o pavimento tipo ele muda. Por exemplo, às vezes o pavimento é tipo para arquitetura, entre o pavimento 1 e o pavimento 2 não há nenhuma repetição. Porém, quando a gente fala de instalações, de repente você vai ter uma prumada que muda o diâmetro entre o primeiro pavimento e o segundo pavimento. Nesse caso, você vai ter que entender qual é o ponto de quebra, a partir de qual ponto que esse projeto ele é uma repetição e a partir de qual ponto ele deixa de ser uma repetição. Então aqui, gente, para a gente entender na prática como é que funciona esse tipo de associação, vamos pegar aquele arquivo que a gente já vem trabalhando, vamos imaginar que esse nosso conteúdo aqui é um pavimento tipo e a gente quer replicar ele em uma torre de 4 pavimentos, certo? Então aqui está tudo que a gente criou nos vídeos anteriores, a parte de arquitetura, a parte de repente de estrutura que a gente utilizou para fazer um desconto aqui do revestimento interno. A gente tem a parte de ar-condicionado que a gente também trabalhou no vídeo do Map Modeler e a gente quer copiar esse material para a minha torre. Então o método mais simples de fazer isso é você simplesmente selecionar esse teu conteúdo, selecionando aqui na planta do térreo, você vem no primeiro pavimento, você vai colar. Você vai vir no segundo pavimento, você vai colar, você vai vir no pavimento de cobertura e você vai colar. Dessa forma, você fez uma replicação do que estava no primeiro pavimento ou no pavimento térreo lá para cima. Porém, se eu voltar no meu pavimento térreo aqui e eu fizer qualquer alteração nesse conteúdo, essa alteração ela vai ser feita apenas no pavimento térreo e não é isso que eu quero, né? Ao longo do desenvolvimento do projeto a gente vai ter alterações de repente no processo de aprovação de prefeitura que vai precisar que eu adeque meu projeto, você vai ter situações de compatibilização com outras disciplinas que vai precisar que eu altere meu projeto, você vai ter de repente uma solicitação do seu cliente que vai fazer com que você altere o projeto ao longo do seu desenvolvimento, né? E você não quer ter que fazer essa alteração no pavimento térreo, no primeiro, no segundo e no terceiro pavimento, certo? Então, para isso eu vou voltar então no meu estado original aqui, certo? E a gente vai conhecer o primeiro tipo de associação, que é uma associação simples, tá?
Então, gente, a gente vai ter primeiramente esse arquivo mapeamento IFC24, que vai ser o meu arquivo específico com o módulo que eu desejo replicar. E a gente vai ter uma nova instância aqui do ArchiCAD que vai representar a minha torre. É onde eu vou receber esses arquivos filhos. Eu vou chamar esse arquivo aqui de arquivo mãe. Eu vou vir em arquivo, salvar como, e eu vou salvar ele como arquivo mãe aqui nos meus documentos. Tá? Então, uma das mudanças que eu vou fazer aqui, eu vou clicar em Ctrl 7, eu vou acessar os níveis do meu projeto. No meu arquivo mãe, eu vou trocar o pé direito para 3,50 e não mais 3 metros. Isso aqui apenas para demonstrar um recurso do módulo associado. Certo, feito isso, eu vou voltar aqui para o pavimento térreo, eu vou criar um layer, que vai ser o layer que vai receber esse pavimento tipo, certo? Então clico em OK e eu vou vir em arquivo, conteúdo externo, eu vou colocar uma associação, certo? Para colocar uma associação eu preciso selecionar um módulo de origem, certo? Então eu clico em novo módulo e clico em arquivo. Então eu vou selecionar naturalmente o meu arquivo filho, que nesse caso chama-se mapeamento IFC 24. Reparem que existem diversos tipos de extensões que eu posso utilizar esse conceito de módulo associado. PLN é uma das extensões. Existem ainda uma outra extensão, que é a extensão .mod, que é uma extensão criada pelo ArchiCAD específica para módulos associados, que ela é mais leve que a PLN, porém ela apresenta algumas limitações. Por exemplo, se você traz uma folha de trabalho como referência para você desenvolver o teu projeto no teu módulo específico, amanhã depois você vai salvar o seu arquivo, amanhã depois você abre o teu ArchiCAD e aquela folha de trabalho não está mais lá. Por quê? Porque ele não é capaz de salvar as folhas de trabalho no arquivo do módulo, apenas em arquivos PLN. Por esse motivo eu gosto sempre de trabalhar com a extensão PLN, mesmo tratando-se de módulos associados de associação simples, né? E eu posso trazer também arquivos IFC. Então, por exemplo, vamos imaginar que você setorizou o seu projeto em fases, de repente. Setor 1 ou fase 1, fase 2 e fase 3. E você exportou esse conteúdo da fase 1, fase 2 e fase 3 em IFCs distintos. E você quer juntar todos esses arquivos IFCs em um único arquivo. Você pode utilizar cada fase dessa em um módulo associado e trazer esse conteúdo para o teu arquivo aqui no ArchiCAD e exportar novamente esse conteúdo como IFC. Então, se você tinha fase 1, fase 2, fase 3, você vai colocar todas essas fases em um único arquivo IFC. Lembrando-se que esse é um processo que é bastante demorado e muitas vezes vai precisar de uma máquina bastante potente para fazer esse processo aqui, ainda mais complexo que for o seu projeto, mas que é possível, é possível. Certo, então vamos selecionar então o nosso arquivo e uma vez que eu seleciono o meu arquivo filho, ele vai perguntar, tá, mas quais os níveis que você quer trazer do seu arquivo filho para o arquivo mãe? Eu quero fazer uma associação do tipo piso simples. Se todo o meu conteúdo no meu arquivo filho estava no pavimento térreo, eu vou selecionar o pavimento térreo e clico em OK, clico em selecionar. Feito isso, eu posso escolher o vegetal que eu vou trazer esse módulo. Nós criamos um vegetal que era o vegetal pavimento tipo. Nós podemos criar um ID principal para essa associação. A questão do ID é bacana se você quiser eventualmente separar os quantitativos, né, de um módulo para outro. Então você pode daí na tabela fazer uma separação por ID. A orientação desse módulo, se você quer rotacionar, o afastamento desse módulo, então você pode colocar um afastamento de 10, 25 centímetros para cima, 5 centímetros para baixo, uma vez que você traga esse conteúdo externo, certo? E nós temos essa questão aqui que é elementos vinculados no topo. Então, por exemplo, no nosso arquivo aqui, mapeamento IFC 24, nós temos paredes e pilares que estão vinculados do pavimento térreo até o primeiro pavimento. No nosso arquivo filho, o nosso pé direito é de 3 metros, no arquivo mãe é de 3,50. Se eu uso manter a altura como na estrutura de pisos da origem da associação, o que vai acontecer? Ele vai utilizar os 3 metros e vai manter a minha parede, meus pilares com 3 metros. Se eu uso a primeira opção, ele vai desconsiderar o que estava no arquivo filho e vai passar a utilizar o pé direito do arquivo mãe. Então vamos fazer inicialmente mantendo a altura como na estrutura de pisos. Eu vou colocar essa associação e vou clicar fora.
Então tá aqui o meu conteúdo. Se eu clicar aqui para medir a altura desse módulo, ela vai ter 3 metros, tá? Então agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou mover esse módulo aqui uns 10 metros para a direita. Então lembrando que esse módulo é o módulo que a gente manteve a altura do piso de origem, né? Agora eu venho no arquivo, eu venho em conteúdo externo, vou colocar a associação, vou mudar o ID principal, vai ser do tipo 2 para o mesmo vegetal pavimento tipo. E agora, em vez de eu manter a altura como estrutura de pisos da origem da associação, eu vou ajustar a altura para a estrutura de pisos do projeto hospedeiro. Eu vou colocar a associação. E se eu olhar agora em corte, a nossa associação inicial que a gente manteve conforme o piso da origem da associação está com 3 metros, e essa aqui que a gente ajustou ao piso do hospedeiro está com 3,50 metros, que foi a configuração de pisos que nós adotamos no nosso projeto, tá? Então, isso aqui foi apenas para demonstrar esse recurso. Na grande maioria das vezes a gente vai utilizar mantendo a estrutura de níveis do piso da origem da associação, certo? Mas é apenas mostrar que esse recurso existe. Então agora eu vou deletar essas duas instâncias, eu vou deixar o pé direito de 3 metros como estava originalmente, volto no pavimento térreo e eu vou colocar a associação novamente, certo? Pavimento tipo, mantendo aqui, nesse caso não iria fazer diferença essa configuração aqui. Então, gente, uma vez que eu colei esse conteúdo do meu módulo, certo? Vocês vão ver que se eu tiver com suspender grupos desligado, toda vez que eu clicar em qualquer elemento do meu que está contido nesse módulo, ele vai selecionar todo o conteúdo do módulo, ou seja, do pavimento tipo no nosso exemplo. Se eu clicar em suspender grupos aqui, ou dependendo do teu sistema operacional é o Alt G ou Command G, né? Você vai clicar na parede e agora você vai conseguir selecionar os elementos específicos. Eu consigo selecionar o pilar, eu consigo selecionar a parede, esse tipo de coisa. Então é interessante entender o seguinte, que se eu acessar os meus layers, nós temos aqui o layer pavimento tipo. Se eu apagar o layer pavimento tipo, ele vai apagar todo o conteúdo do meu módulo associado. Porém, os elementos que estão dentro desse módulo, certo? Também apresentam seus respectivos layers. Por exemplo, essa parede está no layer parede, esse pilar está no layer pilar. Então eu posso tanto apagar o pavimento tipo, que vai apagar todo o conteúdo do meu módulo, ou eu posso apagar apenas o layer dos pilares, por exemplo, e daí eu vou ver todo o conteúdo com exceção dos pilares, né? Deixa eu achar aqui este pilar, né? Então se eu procurar aqui pelo este pilar e eu apagar o este pilar, eu também consigo visualizar apagando os elementos específicos dentro do módulo. Então agora eu vou ligar tudo novamente, seleciono todos os layers, vou ligar. O que eu vou fazer? Eu vou entrar no pavimento térreo com o suspender grupos desligado, que é como a forma que eu consigo selecionar todo o módulo. Eu dou um Ctrl C no pavimento térreo, Ctrl V no primeiro pavimento, Ctrl V no segundo pavimento, Ctrl V na cobertura, sempre clicando fora para confirmar. Então temos aqui a nossa torre, certo? Então eu venho aqui, arquivo, salvar. Se eu entrar agora em arquivo, conteúdo externo, gestor de módulo associado, ele vai listar todas as associações que eu tenho no meu projeto. Por exemplo, eu tenho uma associação que vem do arquivo mapeamento FC24. Então se eu agora voltar no meu mapeamento FC24 e fizer alguma alteração nesse projeto, então eu vou clicar nessa parede e vou aumentar o seu comprimento, por exemplo. Eu vou vir em arquivo, eu preciso salvar essa alteração no meu filho, né? Agora se eu entrar novamente em arquivo, conteúdo externo, gestor de módulo associado, o ArchiCAD vai entender que houve uma alteração na minha associação e eu posso vir aqui e clicar em atualizar, ele já vai atualizar esse arquivo. Ou eu posso também vir em arquivo e simplesmente salvar o arquivo mãe. No que você tenta salvar o arquivo mãe e ele interpreta que o arquivo filho passou por uma revisão, ele pergunta se você quer atualizar o arquivo mãe novamente. Vamos imaginar que eu queira atualizar, ele já fez a alteração tanto no arquivo mãe quanto no arquivo filho dessa forma. Então, por exemplo, vamos fazer aqui mais uma alteração. Vamos supor que eu quero pegar essa parede aqui e quero colocar ela virando aqui. Arquivo salvar,
venho no meu ArchiCAD arquivo mãe, arquivo, conteúdo externo, gestor de módulo associado. Eu vou atualizar a minha associação. Automaticamente ele já atualizou o meu arquivo mãe. E dessa forma eu posso vir aqui no meu arquivo mãe e salvar o IFC desse cara aqui. Por exemplo, selecionar arquivo mãe, eu posso selecionar um tradutor específico, salvo esse cara na minha área de trabalho, por exemplo. Se eu entrar no Solibri e abrir esse conteúdo que eu acabei de salvar, eu vou ter o acesso então a todo esse material, certo? Um item bacana da gente observar aqui é o seguinte, que como eu abri um novo arquivo, certo, para a minha torre, eu não estou utilizando os tradutores do meu mapeamento IFC, que foi aquele que nós trabalhamos anteriormente. Agora eu já estou utilizando um outro conjunto de tradutores. E muitas vezes todas aquelas property sets que nós criamos, eles deixam de ser criados. Outra limitação, gente, desse método que eu não gosto muito é o seguinte. Se você alterar no teu arquivo filho algum tipo de material ou composto, certo? E você salvar, ele não consegue entender essa alteração no arquivo mãe. Então, por exemplo, aqui a gente tem um composto chamado est_bce_int, né? Então vamos supor que eu vou agora vir em opções, atributos do elemento, composições. Então eu vou alterar a minha composição. Hoje ela é externa, bloco cerâmico e interna. E vamos supor que eu queira que ela seja externa, bloco cerâmico e externo. Então eu vou trocar aqui para externa, certo? E eu clico em OK. Então vamos supor que eu alterei o material, mas eu não alterei o nome da composição. Agora eu vou salvar isso aqui e eu vou abrir o meu arquivo mãe. Então arquivo salvar, vai pedir para atualizar, ele vai atualizar. Quando eu clico nessa parede, ó, o que vai acontecer? Eu vou suspender os grupos. Se eu selecionar essa parede, eu tenho essa parede composta que apresenta o nome externa, bloco cerâmico e interna. Porém, se eu acessar o composto aqui, composições, vocês vão observar que essa parede ela não mudou a composição da minha parede, ela manteve a pintura interna. Então isso aqui é bastante perigoso. Ao longo do desenvolvimento do projeto, você tem que fazer uma atualização no seu módulo filho ali, depois você tem que fazer essa atualização no teu arquivo mãe e você manter esses dois compatibilizados. Naturalmente você pode apagar a associação e colocá-la de novo, mas não é muito prático fazer isso, né? Então essa é uma das vantagens do método que a gente vai trabalhar no próximo vídeo, que é o vídeo que a gente vai trabalhar com o método Iceberg, né? Então, se vocês gostaram desse conteúdo, deem um joinha aí, se inscrevam no canal e fiquem ligados que em breve falaremos do Iceberg. Um abraço.